pessoal, eu já falei para vocês sobre o PHTLS. O PHTLS é um curso que lançou um livro e ele serve como referência muitas vezes para nós aqui sobre a parte do atendimento pré-hospitalar. E uma hemorragia é um trauma e muitas vezes é atendido na rua, no pré-hospitalar. Já ouviu falar em princípios, preferências e pensamento crítico? Se você não ouviu falar, eu vou explicar para você. E todo socorrista precisa saber disso. Se você não sabe, você pode ser um socorrista, mas é aquele socorrista lá da década de 70 ainda, que tem que fazer tudo aquilo que sempre foi feito. As coisas mudam e estão mudando. Então todo socorrista tem que saber o que é princípio e preferência. E aí tem que saber também o que é pensamento crítico. Isso está aqui, ó, no PHTLS. Ele foca muito nisso. Isso vai abrir a sua mente quando você aprender o que é princípio, pensamento, princípios, preferência e pensamento crítico, tá? Vamos lá, o princípio. Fundamento básico científico ou baseado em evidências para a melhora do paciente ou da sua sobrevida. Se aplicam em toda qualquer situação. É universal e é imutável. O princípio não muda. O princípio sempre vai ser a mesma coisa. Contenção de hemorragia. Eu preciso conter hemorragia. Esse é o princípio. A gente está falando de contenção de hemorragia. O curso Top the Bleed é sobre isso. Contenção de hemorragia. É universal. Se eu tenho uma hemorragia aqui no Brasil ou eu vou para fora do Brasil, eu preciso contê-la igual. Ela não vai mudar. Eu preciso conter hemorragia. Então o princípio em conter hemorragias, preciso conter. Esse é o princípio, eu tenho que conter. E a preferência? Maneira com que o profissional de APH alcança o princípio. Como que eu vou conter essa hemorragia? Eu dependo da situação, do que está ocorrendo ali na situação, a condição do paciente, conhecimentos que eu tenho, habilidades, experiência, protocolos locais e equipamentos disponíveis. Ou seja, situação existente. Que tipo de hemorragia que está acontecendo? É uma hemorragia arterial? É uma hemorragia venosa? É uma hemorragia capilar? O corte é pequeno, é grande? É uma amputação? Eu dependo da situação, da condição do paciente também. Condição do paciente. É uma criança? É um bebezinho? É um adulto? Perdeu já muito sangue? Não perdeu? Tudo isso vai me dizer que tipo de, muitas vezes, do que eu vou fazer com a vítima. Que material eu vou usar? Se eu uso torniquete ou não, bebezinha de um jeito, criança e adulta de outro. Conhecimento. Peraí, quantas maneiras de estancar uma hemorragia, de controlar uma hemorragia eu sei? Eu sei usar torniquete? Muitas vezes não. E aí, eu vou usar torniquete? Não, porque eu não sei. Habilidade. Eu sou hábil para usar o torniquete? Quanto tempo eu demoro para usar esse torniquete? Experiência. Conhecimento, habilidade e experiência estão tudo meio que unido. Cada socorrista ele carrega uma caixinha de ferramenta. Essa caixinha de ferramenta é imaginário, tá? Se você conhece uma técnica só para conter uma hemorragia, você tem uma ferramenta quando você precisar usar. Se você conhece várias técnicas, você vai aumentando as suas ferramentas. Quem conhece várias técnicas fica muito mais fácil. Os protocolos locais. Tem protocolo que me diz que eu posso usar o torniquete em tal situação. Se no protocolo local não tiver escrito nada sobre isso, eu uso o que as minhas referências nos dizem. Mas quem manda é o protocolo local, tá? Como eu vou atender o paciente? O SAMU tem o protocolo dele. Se eu trabalhar numa empresa privada, pode ser que ela tenha outro tipo de protocolo. Lembrando que qualquer protocolo vai respeitar o princípio. O que ele pode mudar é a preferência, tá? Muitos locais eu não posso fazer nada invasivo. Por exemplo, o SAMU pode pegar um acesso venoso periférico, colocar um volume, um soro para correr, para aumentar o volume do paciente que perdeu muito sangue. O bombeiro, por exemplo, que ele é mais da área militar, ele não pode fazer um procedimento evasivo, a não ser que tenha uma ambulância que deixe fazer isso, um protocolo que deixe fazer isso. Mas geralmente eles não fazem nada invasivo, então isso é um protocolo local, o bombeiro não pode fazer, é um exemplo, tem lugar que faz, tá? E os equipamentos disponíveis, tem ambulância que não tem torniquete, gente. Torniquete já é uma realidade, deveria ter em todo lugar, mas tem ambulância que não tem torniquete. Então o princípio é uma coisa que não muda e a preferência muda, tá? Preferência muda. E o pensamento crítico é aquilo que eu, como socorrista, eu vou avaliar a vítima e vou tomar a melhor decisão. Por isso que muitas vezes eu não posso olhar uma foto e um vídeo e falar assim, poxa, meu Deus, tá tudo errado. Eu posso sim aprender com vídeo? Posso. Tem coisas que muitas vezes estão erradas? Sim. Mas tem coisas que eu tenho que ver primeiro a realidade. Peraí, mas o que está acontecendo? Esse cara, ele é socorrista? Peraí, mas na ambulância, será que tem torniquete?
Se não tiver, vou ter que improvisar. É bom improvisar? Entre improvisar e não ter nada, eu prefiro improvisar. Mas entre improvisar e usar um torniquete que é recomendado, que eles recomendam, eu prefiro um torniquete, com certeza, tá? Então, preferências e princípios e pensamento crítico é isso. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta de novo esse vídeo, é muito importante.